Olá, galerinha do 7º ano. Dando continuidade à correção das nossas atividades, eu queria fazer uma observação que as atividades do bloco 3 e 4, eu não gravei nenhum vídeo explicando porque elas são uma complementação do que eu falei anteriormente, né? E eu trouxe apenas, né, nesses blocos um vídeo para vocês para complementar aquilo que eu disse, né? E para vocês realizarem aí no caderno de vocês um breve resumo do que entenderam, tá? E no bloco 4 tem umas atividades do livro para vocês fazerem a leitura do texto, né? Falando um pouquinho dos habitantes, da população que aqui já estava, dos índios. Por que é importante a gente estudar sobre isso? Porque a nossa cultura hoje, né? Tudo que nós temos hoje é de culinária, de dança, enfim, a nossa cultura é baseada no que a população indígena e a população africana nos deixou, né? A cultura deles que se tornou a nossa cultura. Então, façam aí, leiam o texto aí com bastante atenção e respondam aí as atividades que são interpretativas, tá bom? Vamos lá para esse bloco de atividades agora, que é o bloco 5. Nesse bloco de atividades, a gente entra com um conteúdo novo, muito extenso e muito interessante. Nesse bloco, a gente passa a falar, e isso vai disseminar por vários outros blocos. A gente vai falar um pouquinho da formação regional do nosso território, que são as regiões, né? Esse tipo de regionalização. Nós vamos falar de outro também, como a divisão por domínios morfoclimáticos, a divisão por desenvolvimento de área, tá? Mas nós vamos falar mais da formação por região, né? O nosso território hoje, ele é dividido, repartido em regiões, e é importante a gente conhecer as características de cada uma dessas regiões, tá legal? Então, passei um vídeo aí para vocês sobre a regionalização do nosso território. Quem não assistiu, assista, por favor, é muito importante, né? E complementei com esse texto aí, sobre o processo de divisão regional do território brasileiro. Vamos fazer a leitura? O Brasil é um país que possui grande extensão territorial, 8.514.874 quilômetros quadrados, sendo considerado um país continental. Essa grande área já passou por diversas divisões políticas. O Tratado de Tordesilhas, em 1494, foi o primeiro responsável por uma divisão no território que hoje corresponde ao Brasil, na qual a porção leste ficou sob o domínio de Portugal e a porção oeste pertencendo à Espanha. Outra divisão ocorreu com as capitanias hereditárias, em 1534, que constituiu na fragmentação do território brasileiro em 15 faixas de terra, numa alternativa de administração territorial. O Império Português disponibilizou a alguns membros da corte que fosse de confiança do rei uma das capitanias. Os donatários deviam governar e promover o desenvolvimento da capitania na qual se tornava responsável. Aí tem essa imagem, esse mapa aí para vocês, né? Olha aí que interessante. Esse mapa aí foi das primeiras divisões, das primeiras regionalizações do território brasileiro, onde foi dividido aí, né, em faixas. Cada faixa dessa foi doada a um membro da corte de Portugal. Esse membro, ele veio com o objetivo de plantar, de promover a agricultura nessa área, ok? Cada faixa dessa daí tinha um responsável, um governante que era dono de toda a área e responsável também por governar essa área. Posteriormente, com o intuito de adaptar as características econômicas, culturais,
físicas e sociais dos estados em uma mesma região, o território nacional passou por diversas regionalizações. Observem aí a primeira regionalização do Brasil em 1913, que é esse primeiro mapa aí, ó, em 1913, tá? Dividia o Brasil em a parte, né, lá do norte, era setentrional, tinha a parte central, a parte meridional, oriental e norte-oriental, ok? Em 1942, mudou-se um pouquinho a regionalização. A parte que era setentrional ganhou mais um pedacinho e passou a ser chamada de norte. A parte norte-oriental perdeu um pedacinho e passou a ser chamada de nordeste. E a parte oriental, um pedacinho dela ficou conhecida como este. E o central, né, ganhou mais um pedacinho e ficou conhecido como centro. E embaixo permaneceu, né, com só uma pequena alteração, mas passou a ser chamado de sul. Em 1950, houve mais uma mudança aí no mapa, né? Norte, que perdeu um pedacinho do espaço, Nordeste, que ganhou um pedacinho do espaço do norte, o Leste, que era este, e aumentou um pedacinho, o Centro-Oeste, que perdeu um pedacinho do espaço, e o Sul. Em 1970, passou para Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul. Esse mapa de 1970, ele é bem parecido com o que a gente tem hoje. Porém, em 1970, houve aí uma mudança, né? Percebeu-se que o estado de Tocantins, ele tinha mais características da região norte do que da região centro-oeste. Então, fizeram uma divisão. E o estado do Tocantins passou a integrar a região norte ao invés da região centro-oeste. Essa foi a mudança aí do mapa em 1990, tá bom? A regionalização atual é de 1970, adaptada em 1990, em virtude das alterações em 1988. Com as mudanças realizadas, ficou definida a divisão brasileira que permanece até os dias atuais. O estado do Tocantins foi criado após o desmembramento do norte de Goiás, incorporado à região norte, Roraima, Amapá e Rondônia, tornaram-se estados autônomos. Fernando de Noronha deixou de ser federal e foi incorporado ao estado de Pernambuco, ok? Então, aí, quando era Centro-Oeste, em 1970, o estado de Goiás, ele correspondia a toda essa área aí, ó. Não tinha o estado do Tocantins, tudo isso era Goiás. Aí, como eu falei para vocês, devido a uma parte do estado de Goiás ter mais características de outra região do que do Centro-Oeste, separaram aí, né? E definiram o estado como estado Tocantins e colocaram na região norte, ok? Vamos às atividades. Copie e responda em seu caderno de geografia. Questão 1. O Brasil é considerado um país continental. Explique por que o Brasil recebe essa denominação. Vamos lá. Por que o Brasil é chamado de país continental? Devido à sua extensão, devido à sua grande extensão, devido ao seu tamanho, né? São chamados países continentais países muito grandes, muito extensos, né? Porque um continente é extenso. Então, países muito extensos são apelidados aí também de país continental. E o Brasil é um deles, tá? Considerado um país continental devido à sua grande extensão. Resposta da 1. 2. A primeira divisão no território que hoje corresponde ao Brasil estabelece um tratado que divide o país em duas porções. A porção leste ficou sob o domínio de Portugal e a porção oeste pertencendo à Espanha. Como ficou conhecido esse tratado? Tratado de Tordesilhas,
tá? Esse tratado, inclusive, que vocês desenharam no caderno de mapa de vocês, ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Resposta da 2. Questão 3. Outra divisão ocorreu com as capitanias hereditárias no ano de 1534. Explique como funcionava essa divisão. Então, as capitanias hereditárias dividiam o país em linhas horizontais, em terras horizontais. Essas terras, elas foram doadas para grandes influentes membros da corte de Portugal, que tinham o objetivo de plantar, né, promover a agricultura e governar essas áreas, tá? Resposta da 3. Na questão 4, com o intuito de adaptar as características econômicas, culturais, físicas e sociais dos estados em uma mesma região, o território nacional passou por diversas regionalizações. Observe nos 2 últimos mapas do texto as 2 últimas regionalizações que aconteceram em 1970 e em 1990. Que diferença você consegue notar nos 2 últimos mapas? Então, a gente consegue notar aí nos 2 últimos mapas, que são esses 2 aí, né, de 1970 e 1990, que uma parte do centro-oeste passou a integrar a região norte. Essa parte ela foi desmembrada, né, do estado de Goiás, e passou, né, a ser conhecido, se tornou um estado independente, que a gente conhece como estado do Tocantins, ok? E também houve algumas outras alterações aí, ó. O norte, onde era toda essa área aí, era um estado, desmembrou aí e passou a ser 2 estados, né? Deixa eu marcar aqui para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui, né? Construiu-se um estado, aqui também dividiu e construiu outro, né? Então, algumas alterações aí que a gente pode observar aí nos 2 mapas, tá bom? Na questão... na questão 5, de acordo com o vídeo, quantos estados tem o Brasil na atual regionalização? Quantos estados tem o Brasil? 26 estados mais o Distrito Federal, tá? O vídeo aí traz essa informação para vocês.